Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é o assunto da pandemia, o Covid-19, não só aqui no Brasil, como também no exterior. E também, junto, vamos falar sobre o basquete. Temos dois ex-craques do basquete aqui do Brasil. Primeiro eu vou conversar com o professor Bira Bello, que também é comentarista de basquete da Fox Sports. Bira, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Obrigado, Rui Guilherme, Alexei. Vamos bater um papo, aquele papo, né, sobre essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo e sobre o nosso basquetebol. Muito obrigado pelo carinho e pela consideração, Rui. Ok, Bira. E do outro lado do Atlântico, conforme dizem os portugueses, eu vou conversar também com o ex-craque do basquete, assim como o Bira. O Bira foi da base da seleção brasileira, o Alexei também jogou na seleção brasileira. Enfim, quem conhece basquete conhece o Bira como comentarista, como ex-jogador, e também conhece o Alexei Carvalho como ex-jogador de basquete. Alexei, um abraço para você, muito obrigado por participar com a gente. Aí do outro lado do Atlântico, em Portugal, está no Algarve, não é isso? Exatamente, foi 4 horas na frente de vocês. Um abraço, prazer poder participar da Arena Esportiva na TV Alerj. Aproveito também estendo aqui meu abraço ao Bira, a qual eu tenho uma amizade muito grande. Fui seu atleta, fomos companheiros de equipe. Como ele falou, além da pandemia, vamos falar sobre essa nossa grande paixão, que é a bola laranja, que é o basquetebol. Com certeza. Ô, Bira, vou começar aqui com o Alexei, porque em cima daquilo que ele disser, a gente vai vamos fazer a nossa participação aqui no Arena Esportiva. Alexei, você jogou aqui no Brasil, tem uma experiência internacional, morou também nos Estados Unidos, agora está na Europa, em Portugal. Por que essa sua decisão de ir para Portugal? Olha, por coincidência, meus filhos, ano passado, eles resolveram se mudar do Brasil. Minha filha está com 20 anos, Manuela, ela já estava estudando jornalismo, publicidade no Rio de Janeiro e acabou se transferindo para a Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, na cidade do Porto. Consequentemente, meu filho de 16 anos, José Afonso, que estava jogando na base do Flamengo, se mudou para o Algarve, para a cidade de Albufeira, para estudar e continuou a carreira dele como atleta jogando pelo Imortal de Albufeira. Ou seja, os dois filhos morando, estudando e vivendo em Portugal. Com essa consequência toda da pandemia, Portugal é um país que se tornou referência para o resto do mundo, porque obedeceu os protocolos, o número de óbitos foi pequeno em termos percentuais, porque a gente também não pode comparar a população de Portugal com outros países, mas aqui o pessoal seguiu a cartilha à risca. Naquele momento de alvoroço, vai, viaja, compra passagem, não vai, eu falei, calma, vocês estão aí, vocês estão seguros, vocês estão bem, vamos esperar passar esse processo, pelo menos esse primeiro momento. Passado isso em Portugal, eles teriam que retornar ao Brasil para passar as férias. Tanto eu quanto a mãe, a gente achou melhor, para a questão de segurança, olha, fiquem aí e eu vou estar com vocês. Então, essa mudança também acarretou isso. Ao invés deles irem para o Brasil passar as férias, eles vão ficar direto, eu vim para cá. Até por uma questão de segurança. Particularmente, Rui, eu também me sentia mais seguro vindo para cá. Lógico, além de matar a saudade dos filhos, de estar num local que supostamente iria estar retornando àquela antiga rotina, porém vivendo um mundo diferente dentro de um protocolo de segurança e de prevenção que a gente tem que adotar, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo. Bira Bello, eu queria que você falasse um pouquinho de você no basquete, uma vez que você jogou no Vasco, né? Foi treinador, 13 anos no total, entre jogador, mais de 13 anos, foram 13 títulos entre jogador e também como treinador. O Alexei também jogou no Vasco, foi seu jogador também de basquete, conforme ele disse. Eu queria que você falasse um pouquinho também, você como comentarista da Fox Sports hoje, trabalhei contigo, foi um prazer imenso trabalhar com você no Sport TV, e agora você aqui também com a gente na TV Alerj, participando do Arena, juntamente com o Alexei. O basquetebol é a minha vida, né? Esse aqui é o meu cantinho no meu apartamento, uma cobertura que eu adquiri aqui em Vila Isabel, uns 25 anos atrás. Aqui eu tenho uma coleção de DVDs, de VHS, e tem para mais de 1000 aqui. Eu tenho muitas fitas didáticas, muitas fitas de jogos gravados, enfim, o basquetebol... Estou vendo aí atrás.
O basquete... rica. A biblioteca é rica. Eu tenho 66 anos, vou fazer 67 agora, dia 30 de junho, em casa. Eu estou há 3 meses em casa sem sair e não sei quando vou sair, mas tudo bem, meus filhos estão aqui comigo, o caçula, que é jornalista, trabalha na Turner, teve que voltar para São Paulo porque mudou a chefia, faz parte, ele está voltando dia 27 para o meu aniversário, o do meio é casado, está na Barra com a família dele, e o meu mais velho está aqui comigo, minha esposa também, então estamos aqui curtindo até bom esse momento muito ruim, né? Esse momento que pegou a todos em cheio, uma paulada em cima de todo mundo, ninguém esperava, e nós vamos ter que criar um mundo novo, né? Porque os protocolos que a gente está vendo que estão sendo rígidos e a gente espera que o povo brasileiro possa cumpri-los. Então, o basquetebol é a minha vida. Eu comecei aos 10 anos de idade, já são 56 anos no basquetebol, como atleta, como técnico, como professor, em 4 universidades. Hoje trabalho só em uma, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recebi ontem a notícia de que nós só voltaremos às aulas quando tiver uma vacina. Quer dizer, é isso aí. O momento não é para ficar saindo e querendo desafiar, porque o vírus não tem esse negócio, não ataca todo mundo, pobre, rico, branco, preto, amarelo, vermelho, enfim, não tem jeito. Então, o basquetebol é a minha vida, é o que eu adoro fazer, é o que eu me especializei como professor de educação física, fazendo uma pós-graduação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fiz vários cursos, continuo fazendo vários cursos no exterior. Nessa pandemia, então, Alex, você tem participado bastante. O que nós estamos fazendo de lives, o que a gente está aprendendo um com o outro, está sendo uma coisa muito bacana. Então, se você perguntar o que é o basquetebol para mim, Rui, o basquetebol é minha vida, é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer. E eu posso dizer, tanto para você já sabe, o Alexei também, o basquete para mim é o meu segundo esporte, porque eu tive o prazer de jogar basquete no Tijuca Tênis Clube, aí eu era muito novo, né? E lá meu professor era o Menescal, 2 e pouco de altura, eu era baixinho e tal, ainda estava naquela fase de crescimento. O irmão dele estudou comigo no Colégio Batista, no antigo ginásio, e eu jogava basquete, adorava ali pela ala esquerda. E o basquete é, para mim, o esporte mais emocionante, porque na fração de segundos, de décimos de segundos, você decide uma partida, seja ali no garrafão, seja debaixo da cesta, enfim, dos 3 pontos. Eu fiz vários jogos pelo Sport TV, decisivos e emocionantes, porque esse tempo do basquete, né, o futebol também é emocionante, a natação, todos os esportes são, mas o basquete para mim é mais emocionante pela fração de segundos, de décimos de segundos, em que uma partida pode ser resolvida em um título também. Alexei, você está em Portugal, tem quanto tempo que você está aí? Eu estou aqui tem 3 semanas. 3 semanas. Mas, claro, pela sua experiência, você sabe. Como é que está o basquete na Europa, em especial em Portugal? Olha, quando a gente fala do basquetebol europeu, a gente está falando da segunda melhor praça depois da NBA, principalmente aqui ao lado, que é a Espanha, onde você tem a Liga ACB. Consequentemente, você tem o campeonato italiano, você tem o campeonato grego, você tem o campeonato alemão, o campeonato francês, são campeonatos bastante disputados. Em relação a Portugal, não está nesse mesmo nível desses países que eu mencionei, até porque, dentro do meu ponto de vista, da minha ótica, existe 2 aspectos aí que comprometem muito a questão do basquetebol em Portugal. A primeira é de você tolerar 5 estrangeiros. Então, quando você tem 5 estrangeiros, você praticamente tem aí 50% da sua equipe, do seu plantel, de atletas de outra nacionalidade. Mas eu vou um pouco mais além. O Brasil passou por esse processo também, no momento que houve aquele hiato de que você, sendo jovem para jogar numa equipe profissional, eu particularmente, o Bira, que é técnico, está há muito mais tempo também, é meritocracia, é merecimento. Eu, quando disse que eu joguei com o Bira no Vasco, o Bira estava encerrando a carreira, eu tinha 15 para 16 anos, mas treinava, era ali o 12º, 11º, mas tive uma participação efetiva e fazia parte do plantel, ou seja, fui promovido pelo Manuel Bonfim. Mas aqui em Portugal, quando você chega aos 18 anos, supostamente termina a escola e você tem que ingressar na faculdade, eles não têm uma liga sub-21, não tem uma liga sub-20, sub-22. Ao contrário do Brasil também, eles têm
a Liga A, a Pro Liga, a Seniors B, ou seja, eles criam várias divisões e várias ligas que o atleta de 18, que não vai direto para o time principal, ele joga o Seniors B. Mas o Seniors B joga contra equipes que têm veteranos do outro lado, tem jogadores que estão barrigudos, ou seja, qual é a motivação que um atleta tem de continuar a carreira e talvez conseguir fazer essa migração para o time profissional quando ele estiver mais maduro, estiver mais rodado, se você não tem uma liga forte. Quando eu comparo isso ao Brasil, o Brasil criou essa liga e daí saiu o Cristiano Felice, que foi para o Chicago Bulls, o Bruno Caboclo jogou pelo Pinheiros, hoje está jogando na NBA também, o Ricardo Fischer está jogando no Corinthians, o próprio GG, que jogou no Flamengo, depois se efetivou na equipe principal, hoje está jogando em Patos, jogou em Minas, então faz muita falta. Não precisa ter tantas ligas, basta que você tenha uma liga principal, uma segunda divisão e uma boa liga sub-20. Depois, se não, faz que nem aí no Rio, joga com o pessoal de 50, 60, que são a liga amadora, é uma liga amadora dos veteranos. Então, são os dois problemas que eu vejo em relação ao basquetebol português. Ô, Bira, essa diferença do basquete português, lá da Europa, né? Para o nosso basquete, o basquete, conforme eu disse, é um esporte emocionante. Por que no Brasil não deu ainda esse salto como deu o voleibol? Rui, primeiro eu gostaria de colocar duas coisas. O Menescal, com quem você jogou, foi meu companheiro de seleção carioca no Rio de Janeiro. Nós somos mais ou menos da mesma idade. Ele foi infantil do Tijuca. E com relação a você, nos comentários de basquete, sem querer diminuir os companheiros os quais eu trabalhei durante esses anos todos, e foram 25 anos no Sport TV, depois Esporte Interativo e agora no Fox Sports, você e o grande amigo Serginho Lobo são dois craques nos comentários. Nós sempre falávamos isso, na época do Sport TV, então, escala o Rui, escala o Sérgio Lobo e tal, mas enfim. Vamos tocar para frente. O porquê da gente o basquetebol está nesse quadro que está hoje em dia. Você sabe, amigo, há quanto tempo o basquetebol brasileiro, eu vou falar apenas de seleção brasileira masculina. Depois, se tiver tempo, a gente fala do feminino também, é claro. Mas claro. Sabe há quanto tempo o masculino não sobe em Copa do Mundo? Que hoje é Copa do Mundo, não é mais campeonato mundial. Você sabe há quanto tempo o Brasil não sobe num pódio para ter uma bronze ou ouro? Eu não me lembro precisamente, mas faz algum tempo. Deixa eu perguntar isso ao Alexei. Quanto tempo, Alexei? Você que tem boa memória. Rui, você vai acertar. Eu vou te dar uma dica. Lembra daquela cesta do Marcel do meio da quadra contra a Itália, que o Brasil ganhou a medalha de bronze. Mundial de 78. 78 nas Filipinas. Isso. 72 anos sem subir num pódio. Isso é mundial. Vamos falar um pouco de pódio olímpico, que é a competição top, onde todo mundo quer estar, é uma Olimpíada, né? E mostrando a medalha no peito e tudo mais. Morde a medalha e tal. Isso. Todo mundo. O Oscar fala que trocaria tranquilamente as 5 Olimpíadas que ele participou por uma medalha olímpica, porque ele não conseguiu ter uma medalha olímpica. E, claro, participou de 5 Olimpíadas. Eu participei de 6 Olimpíadas como comentarista. Claro que trocaria por uma medalha olímpica também. O Brasil não sobe num pódio olímpico há quanto tempo, pessoal? Pelo menos que eu me lembre, tem 2 ou 3 Olimpíadas que o basquete não vai, não é isso? Não, voltou nas 2 últimas, Londres em 2012 e Rio de Janeiro em 2016. Mas você jogou aqui, perdão. Ficou 3 edições sem comparecer. Desde 1964, 64 em Tóquio, quando o Brasil conquistou o bronze. Coincidentemente, a próxima Olimpíada vai ser em Tóquio, né? Mas desde 1964 que o Brasil não ganha, não bota no pescoço uma medalha olímpica. Um ano a mais do que quando eu nasci, porque eu nasci em 65. Então, pois é. A gente, lembrando nesse passado, e vocês dois, como são figuras, encarnam o basquete, falar do Birabella é falar do basquete, falar do Alexei também é falar do basquete. Óbvio que a lembrança de vocês é muito mais viva. E isso, Bira e Alexei, eu fico muito triste, porque quando a gente vê, por exemplo, vou citar um exemplo
o maior país do mundo, o país mais desenvolvido, os Estados Unidos, em que você tem as Olimpíadas, que você tem os jogos, que a gente chama aqui jogos estudantis entre as universidades, e isso foi um modelo que o ex-presidente da FIFA no futebol tentou fazer, tentou difundir isso aqui para o Brasil e não conseguiu, né? Porque lá, principalmente no basquete, os alunos estudam e jogam basquete, têm a bolsa, jogam pelas suas universidades, e é o maior campeonato, né, nos Estados Unidos. E isso aqui no Brasil, poderíamos fazer isso, porque o esporte é engrandecimento, o esporte é cultura, o esporte é educação e o esporte é social. E a gente não vê isso aqui no nosso país. Alexei e Birabello. Alexei aqui primeiro, que está lá do outro lado. O Rui, só completando, né? Pois não. São 56 anos em se tratando de Olimpíada, que o Brasil não ganha uma medalha. 56 anos. É claro que não é só isso, são vários fatores que fazem com que a meninada hoje não procure o basquetebol. Se você falou no vôlei, num comparativo com o vôlei ganha tudo, o basquete não ganha nada. Então a molecada procura o basquete ou o vôlei? Procura o vôlei. Então, conforme eu disse, vários fatores pesam, mas esse fator é um fator determinante. A falta de uma medalha, a falta de um ídolo e a falta de um espelho. A garotada quer espelho. A garotada quer ver o Alexei botando a medalha no pescoço e no dia seguinte vai para a quadra e quer imitar o Alexei. Então esse espelho está faltando, infelizmente, no basquete. Com certeza, Alexei. E aí? Bem, só ilustrando em cima do que o Bira falou, não só falta resultado, mas como falta ídolo. O Bira falou da última medalha em mundial, da última medalha olímpica. Eu queria ir um pouco mais longe. Quem lembra de alguém fazendo um comercial na televisão sem ser o Oscar? E isso já vai lá há alguns anos. Muito Ou tempo. seja, tira o Oscar de um atleta, de uma personalidade. Nem os nossos atletas que jogam na NBA, na maior liga do mundo, a gente consegue vê-los em comerciais no Brasil, tendo a imagem deles exploradas de modo que eles tornassem o basquete um pouco mais popular. Quando você fala da questão do modelo escolar americano, vale lembrar o seguinte: mais de 50% do dinheiro que é aplicado no marketing, no esporte, os Estados Unidos consomem. Em outras palavras, menos de 50% é compartilhado com o resto do mundo. Então você vê como é que é a indústria, a potência que é os Estados Unidos quando a gente fala de esporte. A gente não pode comparar o Brasil com os Estados Unidos, mas a gente pode fazer um dever de casa internamente dentro do nosso país, adotando medidas, a começar por uma política pública bem definida que a gente não tem. Ao mesmo tempo, eu gostaria de tocar em alguns pontos. Como é que permitem, às vezes, uma escola conseguir um alvará de funcionamento se não tem um espaço mínimo de contrapartida com quadra e atividades esportivas? Uma sala de música, uma sala de auditório, uma sala de artes, um laboratório de informática. Ou seja, e isso também, a gente pode falar das universidades, que basta você alocar um prédio, você consegue... Peraí, você tem uma faculdade, só tem sala de aula, só tem aluno, ou seja, isso é muito complicado. O Brasil vive um modelo de clubes, ok, mas todas as crianças que têm acesso à escola deveriam ter, consequentemente, acesso ao esporte. Então, você vai para a escola estudar e ter esporte. A partir do momento que o esporte é bem conduzido, bem implantado na escola, consequentemente, nem todos, às vezes por uma questão de opção própria, teriam a oportunidade de serem encaminhados aos clubes. Nós teríamos mais clubes. Hoje, quando você fala do basquetebol do estado do Rio de Janeiro, a gente está totalmente concentrado na capital. A gente não tem representatividade nenhuma de Baixada Fluminense, nós não temos no Sul Fluminense, nós não temos na região serrana, ou seja, temos hoje 8, 10 equipes na capital e só. Isso nós tivemos a Liga Angrense, né? Sim, tivemos Liga Angrense, tivemos o Nova Friburgo Country Club, tivemos o Petropolitano, tivemos o Pomari. Essas equipes desapareceram por uma questão de custos. Esse é um outro fator extremamente importante. O deslocamento dessas equipes. Você sai do interior 10 vezes para a capital, enquanto uma equipe da capital vai uma vez no interior. Então, se não houver um apoio
por parte do poder público, principalmente quando a gente fala de base, de iniciação, fica muito complicado para eles praticarem e manterem o esporte. Ô, Bira, em cima disso, em cima do que falou o Alexei, falta para nós aqui no Brasil uma política de Estado e não uma política de governo, e não digo só para o basquete. Eu vou dizer para o esporte em geral, basquete, vôlei, natação, futebol, esgrima, enfim, para o esporte de um modo geral, independente de quem esteja no governo? Não, sem dúvida alguma. Eu tenho experiência nesse setor, porque na década de 90 eu fui secretário de esporte do município do Rio de Janeiro durante 4 anos. Depois eu administrei um centro esportivo belíssimo na Zona Oeste, chamado Miécimo da Silva. E vários jogos lá, inclusive, pelo Sport TV. Exatamente, lá em Campo Grande. O Alexei trabalhou comigo lá, não só ele, como outras pessoas do esporte, como Patrícia Amorim, como Luísa Parente, Frederico Fleischer, Royler Grace, por aí vai. A gente começa a citar nomes e esquece de alguns. Então vamos parar por aqui. Fernandão, Flecha, Mário no futebol de campo, que jogou no Bangu, só tinha fera. Nesses 2 momentos, que foram 2 momentos muito bacanas na minha vida, né, como professor de educação física concursado do município do Rio de Janeiro, e depois sendo transferido para a Secretaria de Esportes, eu pude desenvolver trabalhos com uma equipe, trabalhos belíssimos, mas que, infelizmente, com a mudança de governo, esses trabalhos foram jogados no lixo. Simplesmente assim, abre a lata do lixo e joga fora, porque nós temos que colocar aqui a nossa marca. A logomarca não pode ser mais assim, ela tem que ser assim, porque nós temos que colocar essa marca. O uniforme das crianças das escolas públicas não vai ser mais dessa cor, vai ser daquela cor, que nós temos que colocar nossa marca. E daqui a 4 anos acaba, vem outro, destrói tudo, joga no lixo e começa... Cara, a gente não tem uma sequência num trabalho. Falta, no caso, uma política de Estado, né, Bira? Exatamente. Eu me lembro, há muito tempo atrás, acho que uns 20 ou 30 anos atrás, eu li que foi feito um projeto para o Central Park em Nova York, que durante 15 anos, não interessa quem estivesse à frente, durante 15 anos, eles iam seguir rigorosamente aquilo que foi feito, com verbas alocadas para desembolso a cada ano, para que pudessem fazer toda a reestruturação, toda a reforma daquele belo espaço chamado Central Park. Então, aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas que estão no poder, elas não sabem, não sabem nem o que é esporte. O esporte é outra coisa completamente diferente na cabeça deles. Agora, eles se esquecem, isso aí, eu estou falando de um modo geral, eles se esquecem que o esporte é um dos veículos de educação, talvez seja um dos melhores veículos de educação, de formação do cidadão, de disciplina. Você ensina através do esporte o menino, a menina, a ter disciplina. Eu falo muito para os técnicos que estão trabalhando na base, nos cursos que eu dou aqui no Rio de Janeiro, nos cursos que eu dou pelo Brasil, e são muitos, graças a Deus. Eu falo muito do seguinte, Rui, você lá no basquetebol, você tem uma base onde várias crianças, meninos e meninas, vão te procurar no clube para jogar basquetebol. E você não tem que pensar apenas em formar o jogador, você tem que pensar em formar a pessoa, porque poucos, Rui, vão chegar no alto nível. Sim. Na pirâmide do desenvolvimento, da performance, pouquíssimos vão chegar no alto nível. Mas a maioria, com toda certeza, amanhã vai cruzar contigo na rua e vai falar assim, ou vai comentar com outra pessoa que estiver ao lado, aquele professor ali me deu oportunidade de ser alguém na vida através do esporte. Com certeza. Então, é aquele fator, né, Bira, que eu disse, é um fator de integração, é um fator social, é um fator educacional e cultural para um país. Tudo. Então, essa visão é que falta a quem está com a caneta na mão. Porque quem está com a caneta na mão é que manda. Eu já vi isso várias vezes e não me digam ao contrário, porque não é. Eu já vi isso várias vezes. Quem está com a caneta na mão é que contrata e manda embora, contrata e manda embora. Isso é em todo lugar. E eu acho que no mundo todo acontece. Só que as pessoas, no mundo todo, na Europa, onde o Alexei está agora, nos Estados Unidos, onde ele teve a oportunidade de estudar e passar algum tempo, a visão é completamente diferente. A visão é baseada nesses 2 aspectos que eu falei. A formação do jogador, do atleta, para ser um medalhista, para, através da medalha,
patrocinar, ter o marketing também do país e a formação do homem, da pessoa, da mulher. Amanhã a pessoa vai ser um grande empresário, uma grande empresária, e através desse momento que ele teve no esporte, que você, Rui, como professor, deu oportunidade para ele, ele vai te ajudar no esporte. Ele vai fazer com que o esporte seja uma coisa mais saudável ainda para os meninos e meninas que estão procurando. Então, isso é que eu torço para que comece a acontecer no nosso país. Nesse mundo novo que vai ter agora, pós-pandemia, quem sabe se a gente vai começar a enxergar mais um pouco esse lado. Tomara. Tomara, né? A gente torce para que isso realmente aconteça. Alexei e Bira, nós já estamos em cima do laço aqui do programa, mas eu queria que o Alexei falasse a respeito do Covid-19. No início ele comentou sobre Portugal, um país exemplar, principalmente para nós aqui no Brasil, que falamos a língua portuguesa, graças ao descobrimento dos portugueses, né? Pedro Álvares Cabral, que veio para cá em 22 de abril de 1500, e toda a história rica, cultural, que temos em nosso país da pátria-mãe, que é Portugal. O esporte aí, Alexei, pelo que você tem acompanhado no Covid-19, da pandemia, futebol, basquete, vôlei, natação, hóquei, que Portugal gosta muito do hóquei também, sim. Como é que tem sido essa relação? Estava tudo parado, as coisas estão voltando. Eu queria que você explicasse, por favor, a respeito dessa situação. Olha, até a semana passada, clubes, ginásios, pavilhões, tudo fechado. Essa reabertura, você fala de restaurante, você fala de centro comercial, você fala dos supermercados, ou seja, as atividades que são extremamente essenciais, farmácia, nada diferente do que estava acontecendo no Brasil. Mas a partir desta semana, a própria Câmara, que seriam aqui as prefeituras, né, elas começaram a flexibilizar e abrir os ginásios também. Então, agora, os atletas que estão na cidade já estão indo para o ginásio fazer musculação, já estão indo para a quadra para começar a bater uma bola. O pessoal do atletismo, semana passada, eu vi fazendo um trabalho na pista de atletismo. Ou seja, as coisas começam a voltar ao normal, inclusive na parte indoor, que existe uma preocupação maior, mas dentro de respeitando o espaço, sem muita aglomeração, sem muito contato, mas os atletas já estão voltando à atividade. E a gente nota um respeito muito grande em relação aos protocolos. Você andar num centro comercial, num shopping, o que mais me impressiona é a questão da quantidade de álcool gel, praticamente um ponto de álcool gel em cada entrada de loja. Todas as entradas de loja se adequaram, que você entra por um lado e sai pelo outro. E você tem um controle do número de pessoas dentro da loja. Então, praticamente a loja hoje tem uma pessoa plantada na porta que faz essa administração de quem entra e quem sai. Consequentemente, na praça da alimentação, idem. No banheiro, tem controle de acessos ao banheiro, um vaso interditado, o outro liberado, uma pia interditada, outra liberada. Então, essa disciplina, essa regra está sendo muito bem cumprida e muito bem respeitada. Muito bem, Alexei. A impressão do exterior. Temos 520 anos. Fizemos este ano 520 anos de descobrimento. Mas nós, aqui do Brasil, temos que ser humildes. Todos nós. E temos que reconhecer que ainda temos que aprender muito. Principalmente com o velho continente. E por que não dizer com a pátria-mãe Portugal. Bira Belo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Arena Esportiva. Enriqueceu muito, e também ao Alexei. Bira, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar contigo, né? A gente, lá no Sport TV, trabalhamos juntos durante muitos anos, foram altos papos, muitas risadas, muitas coisas sérias, claro que tem que ter sério também, quem ri o tempo todo está com algum problema, né? Verdade. Mas muito obrigado. E então ri o tempo todo porque está com grana também, né, Bira? Pois é. Mas é bom sorrir. É bom sorrir. Claro. Mesmo diante de todo esse quadro que a gente está enfrentando, é bom sorrir, né? Sorrir faz parte e é muito legal. É verdade. Então, também está comigo o Alexei. Ri é doidado, é bilionário, ele não para de rir. Muito bom, Alexei, obrigado pela sua presença também aqui. Meu amigo Alexei, um abraço a você e obrigado, Rui. Tá certo, obrigado, Bira. Alexei, obrigado aqui também por ter participado mais uma vez. Você que já participou com a gente nos estúdios. Já sou sócio, né? Você já tem a cadeira cativa, né? Obrigado aí. Eu que agradeço o convite. Sempre bom falar de basquete, falar de esporte. É a nossa paixão, é o que nos move.
Abraço ao Bira também. Só para finalizar aqui, o Bira falou tanto dos 56 anos que ele está no basquete, aí eu fiz as contas aqui, eu estou há 44 anos, eu estou seguindo o Bira ali, estou com 44 anos no basquete, mas olha, sempre bom falar e muito mais uma vez, obrigado pelo convite. Um abração, Rui, abraço, Bira. Muito obrigado a vocês dois, ao Bira Bello, ao Alexei, que são ex-jogadores e cada um aí tem o seu rumo agora na vida, né? O Alexei morando lá do outro lado do Atlântico, conforme dizem os nossos irmãos portugueses, e o Bira morando em Vila Isabel, a terra de Noel. Você pode assistir o Arena Esportiva através do site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo.